Assim começar a máquina. Ok? Vamos continuar o nosso estudo de Filipenses, carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, conhecida como Filipenses. No versículo 9, do capítulo 2, versículo 9, Paulo continua falando agora, ele tinha falado antes, né, do que até o versículo 8, ele descreveu o que o Senhor Jesus fez, né, deixando a glória, descendo, tomando a forma humana, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele descreveu o que o Senhor fez descendo dos píncaros do céu, né, do mais elevado lugar, para vir à terra e morrer numa cruz. E em nenhum momento o Senhor buscou vantagem para si, mas ele se humilhou, se humilhou, se humilhou, se humilhou, até se entregar para ser morto numa cruz. Agora, a partir do versículo 9, ele vai descrever o que Deus fez. Até o 8 era o que o Senhor Jesus fez, descendo, se humilhando, se humilhando, se humilhando, e agora a parte de Deus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ah, quando eu escuto esse nome Jesus, será que só eu que fico alegre, né? Escutar Jesus, o nome que está acima de todo nome. Como é que pode alguém querer falar mal desse nome? Como é que pode alguém querer depreciar o nome de Jesus, o nome que Deus colocou acima de todo nome? É interessante que se eu escrever alguma coisa nas redes sociais, colocando o nome de alguém aqui, difamar essa pessoa, falar alguma bobagem a respeito dessa pessoa, eu sou processado. Vai ter um processo. Está tendo muito processo agora nas redes sociais, porque alguém vai e fala uma mentira, conta alguma coisa de uma pessoa, ele recebe um processo. Ele tem que pagar indenização e tudo mais. Mas se alguém fala mal do nome de Jesus, o que acontece? Não acontece nada. Aqui na Terra, pelo menos, né? Mas fica tudo anotadinho na caderneta de Deus. Um dia os homens darão conta de toda palavra ociosa que tiverem dito. Então, todo aquele que um dia falou mal de Jesus, que um dia depreciou o seu nome, que um dia fez piada com a sua pessoa, vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Deixa eu achar o versículo, toda palavra ociosa. Vamos ver se eu acho. Mateus 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa. Em outra versão fala toda palavra frívola, toda palavra frívola, toda palavra vã, toda palavra ociosa, tudo aquilo que foi dito sem consideração com esse nome tão precioso que é o nome de Jesus. Então, quando você falar de Jesus, saiba que é um nome que Deus fez, colocou acima de todo nome. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa o que Deus fez com esse nome para colocá-lo acima de todo nome. E aí no versículo 10, ah, vai dizer outra coisa muito importante, que é para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O que isso quer dizer?
Muito bem. Quando, quando chegar o dia da cobrança, todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Uma pessoa que dobra seu joelho em vida, para crer no Senhor Jesus, ela recebe por graça a salvação eterna, o perdão de todos os seus pecados e passa a ser um santo aos olhos de Deus, pronto, lavado, limpo, justificado, santificado, pronto para entrar no céu. Uma pessoa que não dobra o seu joelho em vida, vai dobrar o seu joelho depois. E vai ter que reconhecer que Jesus é Senhor, para que todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra. Então, todo joelho, seres humanos, anjos, demônios, todos os seres dobrarão o joelho diante desse Senhor. Que coisa importante isso, que coisa tremenda, né? A gente deveria se sentir pequenininho e tremendo diante dessa pessoa tão grande, tão bendita, tão maravilhosa, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mesmo aqueles que não creem em Jesus, um dia irão confessar que Ele é o Senhor, para receberem daí o juízo, a condenação eterna, mas não vão escapar de confessar que Jesus é Senhor, que Jesus é absoluto, acima de todas as coisas, é o dono de todas as coisas, aquele que por Deus Pai foi escolhido para vir ao mundo em carne, para morrer numa cruz e levar os pecados daqueles que nele creem e tirar o pecado do mundo. E aí Paulo continua depois no versículo 11, ele tinha dado no começo aqui vários degraus que o Senhor desceu, desde o versículo 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí Deus vai elevar, vai subir, vai fazer o caminho inverso. Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem uma maneira aqui que você divide essas frases aqui, esses adjetivos e tudo mais, e me parece que dá sete degraus descendo e 7 degraus subindo. Isso que aconteceu com ele. E aqui no versículo 12, então, depois de mostrar quão ilustre é essa pessoa, o Senhor Jesus, e o lugar de preeminência que Deus o coloca, nós vamos chegar no versículo 12, e ele diz: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse versículo causa uma certa confusão em alguns, porque dá a impressão que a salvação é operada, ou seja, é feita pela vontade do homem, não é? Na realidade, tem mais de uma passagem na Bíblia que fala de salvação e dos diferentes aspectos de salvação. Paulo fala no versículo 19, ele fala assim, no capítulo 1, versículo 19, ele fala assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração
e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ele estava preso e ele estava contando com as orações dele, dos irmãos, para ser salvo da prisão. Aqui era a salvação da prisão. Não que os irmãos orando por Paulo, ele seria salvo eternamente, perdoado os seus pecados. Não, aqui ele estava falando de salvação da prisão. Depois, também no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 28, ele diz: E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Aqui também não se refere à salvação eterna, mas à salvação do, do nosso corpo, né, da contaminação do pecado. Então, tem vários aspectos que falam de salvação, e é bom entender o contexto sempre, para nós sabermos do que ele está falando. E aqui, quando fala no versículo 12, operai a vossa salvação com temor e tremor, não significa que você tem que trabalhar para ser salvo, mas significa que você tem que colocar em prática a salvação que você tem, transformar essa salvação em obras. Não é transformar obras em salvação, é o contrário. Transformar a salvação em obras. Operai a salvação. Pega a salvação e faz alguma coisa com ela agora. É mais ou menos quando você tem uma fazenda, compra um trator último tipo lá, aí tá aquele trator bonito e tudo. Aí chega seu pai que deu dinheiro para comprar o trator e fala assim: ó, filho, vai ficar aí só olhando esse trator? Põe o trator para trabalhar. Põe o trator para operar, né? Para fazer alguma coisa. Assim é a nossa salvação. Nós já temos ela assegurada quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna, recebemos o Espírito Santo como o selo da nossa, a garantia da nossa salvação. Agora, então, vamos operar, vamos pegar essa salvação e colocar em funcionamento, vamos dar partida nela para sair arando a terra, para sair produzindo coisas. É esse o sentido aqui, então, de operar a salvação com temor e tremor. Aqui não fala operar a vossa salvação com soberba. Ah, eu estou salvo, você não está. Não, alguns são assim, né? Alguns zombam do perdido, como se esse que zomba fosse alguém que conseguiu ser salvo por seus próprios méritos. Ninguém é salvo por seus próprios méritos, ninguém, jamais. Então, operai, coloque em funcionamento, dê partida nessa salvação e saia com ela arando o campo para produzir alguma coisa. Esse é o objetivo aqui. E o versículo 13, então, vou descer aqui na minha tela para ver melhor, versículo 13. Ele fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tendo dito no versículo 12, para colocar em funcionamento essa salvação, ele deixa um ponto claro aqui no versículo 13, que é que tanto o querer como o efetuar também não vem de nós, vem de Deus. Deus é o que opera em nós. Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Agora, ele opera naqueles que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Se você não tem qualquer vontade, qualquer disposição de se colocar à disposição de Deus, ele não vai usar você, ele vai usar outro. Lembre-se disso sempre. Aquele momento em que você ficou com vergonha de testemunhar da sua fé, tudo bem. A outra pessoa não escutou você testemunhar da sua fé. O Senhor levanta outra pessoa para fazer isso. Tem um versículo que fala, vamos ver se eu consigo lembrar agora.
João capítulo 7, eu vou ler na versão Almeida atualizada. João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, o Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, muitas vezes, o entendimento da doutrina não é dado assim, de qualquer maneira. É dado para quem quer fazer a vontade do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Então, muito do entendimento que nós não temos da Bíblia, da palavra de Deus, vem do fato de nós não estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus. Porque no momento em que eu me coloco à disposição do Senhor para fazer a sua vontade, ele tem prazer em revelar qual é a sua doutrina, quais são os seus planos, qual é o futuro, qual é a maneira como ele deseja que eu caminhe. Ele me revela pela sua palavra. Mas antes eu precisei estar disposto a fazer a sua vontade. Ele não vai gastar tempo com quem é apenas curioso, né? Nós vemos muito disso hoje em dia, as pessoas curiosas a respeito do fim do mundo, curiosas a respeito do que vai acontecer no planeta, e um monte de curiosidades. E a pergunta é a seguinte: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai exaltar Cristo com ele? Ou é só curiosidade, só para matar a curiosidade? Não. A verdade de Deus não serve para matar a curiosidade. Não serve. Não é para isso que Deus revela a sua palavra. É para um propósito. E aqueles que querem fazer a vontade de Deus, esses conhecem. Esses conhecem acerca da doutrina. Os que não estão nem aí com a vontade de Deus, só quer especular para ter assunto na mesa do boteco, não vão conhecer a vontade de Deus. Não vão conhecer. Vão ficar boiando. Não adianta. É quem quer fazer a vontade dele, conhecerá acerca da doutrina. Então, voltando lá para o nosso capítulo de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, o versículo 13 nos fala: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você junta agora esse versículo com aquele outro que eu li, então ele vai fazer isso quando encontrar em nós um coração disposto a fazer a vontade dele. O que é um coração disposto? Eu nas minhas aulas, eu costumava dar o exemplo da sardinha, né? Da sardinha, que disse que tinha um cara, uma firma, um escritório, né, num prédio. Aí o chefe chamou um funcionário e falou: o que é aquela aglomeração lá na rua, né? Em frente ao prédio. O funcionário falou assim: eu vou lá ver. Desceu não sei quantos andares, voltou e falou: ó, chefe, é um cara vendendo sardinha. Ele está com um carrinho ali, ele está vendendo sardinha. Ah, a sardinha tá boa? Peraí, eu vou ver, chefe. Desceu correndo lá, subiu de novo. A sardinha tá boa, tá fresquinha, chefe. E quanto está o quilo? Ah, eu vou ver. Desceu lá, subiu de novo. Ah, tá, R$ 5 o quilo. Ah, tá. Vai, vai, vai que eu estou esquecendo a história. Vai lá e compra 1 quilo de sardinha. Daí depois comprou 1 quilo de sardinha. Aí passou um dia, lá passou um tempo lá, o colega dele é promovido no escritório, e o cara vem reclamar para o chefe: o chefe, fulano foi promovido, mas eu estou há mais tempo aqui, como é que deu preferência a ele? Ah, você quer saber? Pera aí, vem cá. Chama ele aqui. Fulano, vem cá. O que é aquela aglomeração ali embaixo no prédio? Ah, eu vou lá ver, chefe, já volto. O rapaz desceu, 2 minutos depois subiu com um pacote na mão e falou assim: ó, chefe, era um cara vendendo sardinha, a sardinha estava bem fresquinha. Eu sei que o senhor gosta de sardinha, estava só R$ 5 o quilo, então já comprei 1 quilo de presente para o senhor.
Você viu por que que ele foi promovido? A disposição de fazer a vontade do chefe. E nós temos um chefe que é o Pai. E a nossa disposição de fazer a vontade dele é que vai é que vai determinar quando ele vai, como fala aqui, quando ele opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E no versículo 14, ele dá uma chamada aqui que eu acho que a gente devia trazer isso escrito na testa, né? Todos os dias, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Sem murmurações. O que é fazer as coisas assim? Sem reclamar. Tem gente que reclama de tudo. Hoje choveu, reclama porque chove. No dia seguinte reclama porque não chove. Reclama que está frio, reclama que está calor. Reclama que está sem dinheiro, reclama que tem dinheiro, não sabe o que fazer com o dinheiro, não sabe o que comprar. Reclama de tudo. Tem gente que só reclama. Você conhece alguém assim? É horrível uma pessoa assim. Uma pessoa que só reclama. Evidentemente, é alguém que não conhece que tudo que ele tem vem do Pai, vem de Deus Pai. E todas as circunstâncias, inclusive, vêm de Deus Pai. As coisas que acontecem em nossa vida acontecem com permissão de Deus. Eu sempre brinco que eu digo que eu estou caminhando na calçada, eu bato a cabeça no poste, aí enquanto eu limpo o sangue da testa, eu fico pensando, o que será que eu tenho que aprender com isso? O que será que Deus quer me ensinar? Porque tudo é oportunidade de aprender alguma coisa, porque é sem murmuração. Porque pessoa azeda, pessoa que passa perto do leite, o leite talha, sabe? Tem gente assim, que só de olhar para o leite ele já fica talhado, né? Olha para olha o vaso de flor, as flores murcham. É pessoa que só murmura, só reclama. Sem murmurações, fazia todas as coisas sem murmurações, nem contendas, nem contendas, porque lembre-se que quando nós começamos a ler esse capítulo, acho que no capítulo 4 no capítulo 4 dessa carta aos Filipenses, nós vemos no versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Quem era Evódia? Quem era Síntique? Duas irmãs que provavelmente estavam se desentendendo, estavam trocando farpas no seu relacionamento. Que sintam o mesmo no Senhor. E é importante entender que quando, nessa carta, o remédio, a vacina, para as pessoas sentirem o mesmo no Senhor, o que é a vacina? É mostrar quem é esse Senhor. Quem é esse Senhor? A sublimidade desse Senhor, a grandeza desse Senhor. Quando nós estamos diante dele, tudo fica pequeno, tudo perde a importância diante do Senhor. Nós vemos diante da sua humilhação, do tanto que ele desceu, do tanto que ele se rebaixou, do tanto que ele sofreu, todo o meu rebaixamento, toda a minha humilhação, todo o meu sofrimento perde o sentido quando comparado ao dele. E depois do tanto que Deus o exaltou sobremaneira, qualquer coisa que eu me ache alguma coisa, me ache alguém, me acha importante em alguma coisa, perde o sentido também diante da exaltação de Cristo. A humilhação de Cristo faz eu colocar minha boca no pó para eu saber que a minha humilhação, o meu sofrimento não é nada. A exaltação de Cristo faz eu colocar minha boca no pó para saber que eu não devo me exaltar, que eu não sou nada também. Tudo colocado na perspectiva de Cristo, comparado a Ele, perde o sentido nessa vida. Pensa assim, você vai comprar vai pintar a sala da sua casa, a sua mulher fala, vai lá, compra tinta branca, né, para a sala. Você vai e compra uma tinta, quando você começa a pintar, ela fala assim, que tinta você compra? O que é isso?
Ah, você pediu branca, não é? Eu comprei branca. Não, mas peraí, ela vai, pega uma folha de papel sulfite e põe do lado da onde você já pintou. Não é branca. Você comprou uma bege. Você comprou uma que não é pura, não é um branco real. É alguma coisa. Desculpa, eu lembrei agora de um vídeo. Um vídeo que apareceu no meu Twitter. Tem uma mulher, ela está pintando a parede, uma parede branca. Ela está com o rolo assim, pintando a parede branca. Mas ela está pintando e tem a luz. A luz tem o corrimão da escada, né? Está fazendo sombra na parede. Então ela pinta, 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 ela olha, olha, continua aquela sombra da escada na parede. Ela continua pintando, ela olha de novo, ela pinta para dar outra demão. Ela não percebeu que ela está pintando a sombra, ela está achando que tem uma falha lá, que ficou mais escuro, mas é uma sombra que está na parede. Mas onde que eu estava, não? Antes de escapar aqui, fazei todas as coisas, então, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. O que isso significa? Quanto mais escura for a sala, mais a luz brilha. Nós sabemos que a estrela da manhã, né, a estrela da alva, é a luz mais brilhante, a estrela mais brilhante do céu, e ela aparece um pouco antes do amanhecer, na hora mais escura, na hora mais escura da noite, ela aparece. O cristão, ele é luz nesse mundo. Ele é sal também, mas ele é luz nesse mundo. O sal é aquilo que conserva a comida, não deixa a carne apodrecer, né? Eu fazia carne de sol, então você salga a carne, pendura no sol, depois você deixa ela no sol alguns dias, aí ela vai secar, né? Aí você, antes de comer, você tem que espremer os vermes, que as moscas botaram ovo lá e nasceram vermes dentro da carne. Quem já fez carne de sol sabe que é, não é segredo isso, que as moscas fazem a festa na carne de sol e depois você tem que tirar os bichos tem que espremer os bichos, né? Como quem espreme cravo da pele, você tem que espremer os bichos da carne seca para saírem da carne de sol. Mas o que eu estava falando, não? O cristão é luz, é sal. O sal conserva a carne, ele é sal nesse mundo, porque enquanto estiverem cristãos nesse mundo, a coisa não vai piorar completamente, porque ainda existe uma certa resistência. E ele é luz porque ele ilumina. Um cristão, quando chega num lugar, ele ilumina. Agora, se ele chegar num lugar murmurando, reclamando, contendendo, ele não vai iluminar coisa nenhuma. E aqui, por isso que fala, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Para que sejais irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como sóis, como estrelas brilhantes. Então, quanto pior estiver a situação desse mundo, mais os cristãos resplandecem e brilham, não com a sua luz própria, mas com a luz refletida do Senhor. Nós sabemos que os dois grandes astros que nós temos são o Sol e a Lua. O Sol que tem a luz própria, não é? O Sol sem a qual nada vive. Não haveria vida no planeta Terra sem a luz do Sol, porque é a luz do Sol que faz com que as plantas produzam a fotossíntese. Foto vem de luz, né? Fotossíntese sintetizem, então, a substância, o açúcar que ela tem, graças ao recebimento de luz do Sol, e aí produz a planta cresce, a planta se produz. Na realidade, tudo no mundo vive graças à luz do sol.
tudo, porque o capim que a vaca come só existe, só pode existir porque ele tem lá a clorofila, ele tem a fotossíntese, né? E ele tem açúcares que são formados dentro do capim, que vão depois ser comidos pela vaca, e a vaca então vai transformar tudo isso, e vai transformar em carne, e vai transformar em bife, e nós vamos comer. Então, na realidade, a comida que a gente come veio do sol. Você já pensou nisso em algum momento? Que sem o sol não existe fotossíntese. E sem fotossíntese não existe vida no planeta Terra. E o que o Senhor quer nos ensinar aqui na sua palavra é que nós, como cristãos, o cristão que anda de acordo com a vontade irrepreensível, sincero, inculpável nesse mundo, ele é luz. Ele é o que dá uma certa alegria, um certo alimento, um certo prazer nesse mundo de trevas. Porque o mundo é de trevas. Se alguém está tentando melhorar esse mundo, está perdendo tempo. Está pintando o Titanic antes de afundar. E aí ele continua no versículo 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. No dia de Cristo. Esse dia de Cristo é quando o Senhor Jesus voltar para colocar tudo em ordem, para colocar a casa em ordem. Ele envolve a vinda de Cristo para os seus, esse dia de Cristo, né? A vinda de Cristo no arrebatamento para levar os seus para casa, para ressuscitar os mortos, depois para estabelecer o seu reino no mundo, para trazer juízo sobre as nações e para implantar o milênio, que também é chamado na Bíblia do dia de Cristo. Então, o objetivo todo do ensino dos apóstolos é aquele que fala em Colossenses capítulo 1, versículo 28, que diz assim: a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então nós estamos no mundo, aos olhos de Deus, já perfeitos para entrarmos no céu na vida eterna. Mas aqui nesse mundo, estamos aprendendo numa escola que é o único lugar onde nós podemos aprender. No céu não teremos oportunidade nem de aprender, nem de aprender a palavra de Deus e aplicá-la na vida prática, e nem de ser testemunho para os outros. No céu não vamos poder fazer isso, só aqui na terra. Então, nós não podemos deixar passar essa oportunidade maravilhosa que nós estamos vivendo hoje, de sermos testemunhas de Cristo aqui na terra. Retendo a palavra, versículo 16, a palavra da vida, para que no dia de Cristo, esse período todo, como eu falei, que engloba várias etapas da profecia, né? Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, Paulo está dizendo. Por isso que ele se esforçava com tanto afinco pelos seus irmãos. Tem uma passagem em Filipenses 1, versículo 6, que ele fala assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra que Deus começa em nós, Ele vai levar até o final, até a perfeição, no dia de Jesus Cristo. E também em Filipenses 1:10, ele fala também desse dia de Cristo, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Então nós devemos ter em vista esse dia de Cristo, para o qual nós trabalhamos, para o qual nós nos
nós evitamos murmurações, evitamos contendas, procuramos dar um bom testemunho, procuramos exaltar o nome de Jesus nesse mundo para esse dia de Cristo. E no versículo 17, ele vai falar de três pessoas, basicamente, que, que são exemplos aqui nesse capítulo. Uma é ele próprio, Paulo, ele dá o exemplo de si mesmo, né? Outra é Timóteo e outra é Epafrodito. No versículo 17, Paulo fala: E ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. O que era libação? Libação era um líquido que podia ser o vinho, ou um azeite, ou um sangue, que era derramado sobre um sacrifício. Isso era libação. Como quando você está fazendo churrasco, você põe lá um molho, né, e despeja lá na churrasqueira, em cima da carne. Isso é libação. Então, ainda que seja oferecido por libação, ainda que eu, Paulo, seja oferecido como esse líquido que é derramado sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ou seja, ainda que eu me gaste, que eu me esgote em cima do sacrifício da vossa fé, eu me regozijo. Eu me folgo, me alegro, me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo, no versículo 18. E no versículo 19, espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo. Agora ele vai falar desse jovem, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Timóteo. Timóteo, ele vai mandar Timóteo, porque ele tem total confiança nesse irmão e, e sabe que ele vai cuidar da condição lá dos irmãos de Filipos, né? Ele falando aqui, ninguém tem de igual sentimento e que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. De quem que ele está falando isso? De Timóteo. Timóteo não se importava com si mesmo, consigo mesmo, mas ele se importava com aquilo que era de Cristo. Por isso que ele vai mandar Timóteo. E por isso que Timóteo é um exemplo para nós. Por isso que Paulo escreveu duas cartas pessoais a Timóteo que fazem parte das Escrituras hoje. Timóteo não foi nenhum cantor famoso, Timóteo não teve banda, Timóteo não foi modelo de passarela, Timóteo não foi ator de novela, de cinema, Timóteo não foi nada disso, mas tem 2000 anos nós estamos falando de Timóteo. O mundo, daqui a pouco, o mundo vai esquecer todos esses artistas famosos, as celebridades. Daqui a pouco o mundo vai esquecer completamente. Outro dia, o que eu vi? O cara comentando que ele comentou com a sobrinha dele, que é jovem, né, que é menina nova, então, falou de Chico Buarque com a sobrinha, e a sobrinha não sabia quem era. Olha só, um cantor que na minha época foi uma celebridade, era o cara, né? Era um cantor famoso, então. Passa a geração, desaparece, desaparece. Timóteo está na Bíblia, Timóteo ficou. E tantos outros nomes que estão na Bíblia. Esses são celebridades de verdade, né? Esses são realmente aqueles que, como é que a gente fala aí? Aqueles que aparecem no YouTube, aparecem no Twitter, no Instagram, no TikTok. O cara tem lá não sei quantos milhões de seguidores. Nenhum deles tem tantos seguidores quanto Timóteo, Pode- posso garantir. Ou quanto Maria e Marta e Epafrodito, e todos esses heróis aqui da fé, todos esses que acompanharam o apóstolo Paulo, porque Paulo faz o contraste no versículo 21, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E não o que é de Cristo Jesus.
Eu acho maravilhoso quando eu entro no Facebook de alguém, e é de um irmão, às vezes, ou de uma irmã, de um irmão ou de uma irmã. Aí eu entro e começo a olhar as postagens. É futebol, é esporte, é saúde, é música, é isso, é aquilo. Cadê Cristo aí? Cadê Cristo? E tem outros que você entra no perfil da pessoa, só fala de Jesus. É versículo, é hino, é foto com irmãos. Tem irmãos que têm vergonha de sair foto com irmãos. Ai, vão pensar que eu sou crente. O que minhas amigas vão dizer no colégio? É, as coisas que permanecem são as coisas que têm a ver com Cristo. Nada, o resto, nada vai permanecer. Teve um vídeo também, eu fiquei triste, olha, eu fiquei triste quando eu vi. É um vídeo que mostra o filho de um, eu não sei se é um juiz, um desembargador aí do governo, da justiça e tal. É um cara famoso aí, um juiz ou desembargador famoso. E o vídeo deve ter sido feito ou na Europa ou nos Estados Unidos, onde está o rapaz, que é filho dele, com a esposa e um menino que deve ter o quê, uns 12 anos, 11 anos, por aí, não sei. E aí ele começa a mostrar, ele mostra o relógio, ele mostra o relógio e quem gravou o vídeo depois colocou etiquetas. Então aparece o relógio, aí não sei quantos milhões o preço do relógio, marca tal, tantos milhões. Aí ele mostra uma pulseira, assim, na câmera, a pulseira aparece o nome da grife da pulseira, tantos mil reais. Aí ele abre assim a camiseta, mostra o tênis, tantos mil reais. Mostra o casaco de peles, tantos mil reais. Óculos de Ray-Ban escuro, tantos mil reais. E aí começa a mostrar do filho também, o casaco do filho, a pulseira do filho, o tênis do filho, o celular do filho, a mulher, o casaco da mulher, a roupa da mulher, o tênis da mulher, o celular, o relógio da mulher. E todos os preços vão aparecendo nas etiquetas assim. Aquela exibição, né? Aquela exibição de novo rico, sabe, novo rico? Quem nunca, quem nunca come quando come se lambuza, infelizmente é isso. Mas quando eu vi aquilo, eu fiquei com pena. Eu fiquei triste, porque eu pensei, esse menino está sendo criado com que valores? O que é valor para ele, para esse garoto? Ah, valor para ele vai ser Armani, eu não sei os nomes das marcas agora, vai ser iPhone, vai ser as marcas mais caras, isso vai ser valor para ele. Aí me veio a lembrança, aquela passagem que o senhor conta do homem que a sua plantação foi abundante, produziu muito, e ele fala, o que farei? Eu já sei, eu vou construir novos celeiros para armazenar a minha produção e tal. E aí ele faz planos para os novos celeiros, etc. E o senhor fala para ele assim: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, louco, porque é louco quem armazena as coisas para si mesmo e não é rico para Deus. Então eu fiquei. Muita gente criticava, né? Que exibição, que não sei o quê, que é isso, nos comentários lá no vídeo, mas eu fiquei com pena. Sinceramente, eu fiquei com pena. Eu fiquei pensando como é que vai viver um garoto desse aí? Porque dinheiro acaba. Dinheiro acaba. Eu aqui em Limeira, eu tive amigos do tempo de adolescência, de infância e adolescência, de famílias riquíssimas, donos de indústrias grandes, com centenas, milhares de funcionários, moleques que foram criados assim, que eu ficava olhando eles passarem com a moto nova, com o carro novo. Eu falava, nossa, olha só, né? Ganhou do pai, ganhava as coisas mais ricas do pai, e hoje não tem nada, porque foi a falência, a indústria, fechou a indústria, o pai morreu, a mãe morreu, a indústria acabou, e eles ficaram sem nada.
Então, às vezes, eu encontro alguns desses andando na rua e eu vejo a situação que o cara está, numa situação de penúria, porque ele foi alguém criado no bom e do melhor e, infelizmente, tudo acabou. A riqueza acaba. Tem uma família muito conhecida aqui da cidade, né, dos tempos antigos, inclusive, muito rica, foi um industrial muito importante aqui, e eu era amigo do neto desse industrial. Quando criança, eu brincava com ele, né, na casa. A casa, o palacete onde moravam, esse neto, quando eu era pequenininho, esse neto dele era pequenininho também, então as crianças tinham babá trazida da França, vinha uma babá da França para cuidar dos meninos. E cresci junto com eles, e cresci, fomos escoteiros juntos, né? E, e no fim a fortuna toda acabou. Acabou. A última notícia que eu tive do pai desse meu amiguinho é que ele tinha sido encontrado morto, morando dentro de uma Kombi, foi enterrado como indigente, porque ninguém sabia quem era, uma Kombi abandonada num terreno, acharam lá o cara morto, e ele foi enterrado como indigente, e depois que conseguiram descobrir que ele era filho desse grande industrial, pai do meu amigo, filho desse grande industrial, porque simplesmente a fortuna desapareceu. Então aqui, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E aí ele falando de Timóteo, muito bem sabeis, mas bem sabeis, versículo 22, qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vê-lo enviar logo, uh, sorte que espero vô-lo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Olha outro aqui. Outro, que Paulo tinha confiança também, como assim não tinha confiança em Timóteo, tinha confiança em Epafrodito. Eu não sei se Epafrodito é o mesmo Epáfras, que é mencionado numa outra passagem, né? Seria o mesmo de Epafrodito. Não tenho certeza, não tenho como dizer. Em Colossenses fala: Saúde-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, Colossenses 4:12, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Não sei se é o mesmo, talvez seja Epafrodito, seja o mesmo Epáfras, mencionado lá em Colossenses capítulo 4. Mas aqui nós vemos que esse julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, ou seja, companheiro nos sofrimentos, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto, então, os irmãos tinham mandado Epafrodito para prover as necessidades de Paulo, para ajudar Paulo. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo, e aqui é o porquê que ele ficou doente, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Eu li em algum lugar que ele estava a 700 quilômetros de onde Paulo estava e viajou 700 quilômetros para chegar até onde Paulo estava para ajudar Paulo. E provavelmente isso ele acabou tendo um esgotamento, né? E ficou doente. Ficou doente. E é importante entender aqui que a doença não é sempre resultado de pecado.
A doença pode ser resultado também de empenho na obra do Senhor. E é o caso dele aqui. Ele ficou doente de tanto que ele trabalhou na obra de Cristo. De tanto que ele trabalhou na obra de Cristo. Chegou próximo da morte. Outra coisa importante para entender aqui é que os discípulos, os apóstolos, não tinham poder, não tinham uma varinha mágica, tipo assim, vou te curar. Pim, curava na hora. Não tinha isso. Não tinha isso. Tanto é que ele ficou doente. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza. Então ele precisou passar por um processo de, de, de cura da sua enfermidade. Não era tudo automático, não era que nem esses que acham que tem o dom da cura, eu te curo, não sei o quê, expulsa o espírito da enfermidade. Isso aí só tem nos picaretas da TV que fazem isso. Porque o mesmo Timóteo tinha uma doença no estômago. E o que Paulo fez? Curou Timóteo? Não. Toma um pouco de água junto com vinho para suas frequentes enfermidades do estômago. Ele manda na carta para Timóteo. Tem um outro irmão que fica doente também, e Paulo fala, esqueci o nome do irmão agora, Trófimo, será que é Trófimo? Eu deixei na cidade tal, porque estava doente. Ué, Paulo, por que você não curou ele? Porque não é assim que funciona. As curas eram sinais para mostrar que Deus estava agindo para converter os judeus. Porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, fala em 1 Coríntios capítulo 1. Então Deus dava sinais maravilhosos, poderosos, para convencimento dos incrédulos, para que crescem no Evangelho. Agora, aqueles que já eram crentes não precisavam de sinais. Ficou doente? Se trata, toma um remédio, toma um chá, toma um vinho com água, como falou para Timóteo. Não é? Então, aqui, essa é uma das coisas importantes, de saber que a pessoa também fica doente, não é por causa de pecado, ela fica doente também porque se empenha demais na obra do Evangelho e se esgotou. E a cura, a cura é o que vem em resposta às orações, não de forma mágica. Ninguém tem uma varinha mágica desses mágicos de gimbi, né, que bate com a varinha, assim a coisa acontece. Não é assim, nas coisas de Deus não é nada assim. Ah, eu acho que eu tinha que falar aqui, eu falei. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta. Alguém quer saber a marca e o preço da minha camiseta? É marca barata, que eu só compro coisa barata. Nenhuma dúvida, então, irmãos? Mário, E- ô Mário, Oi. você poderia falar um pouco desse versículo 26 e dizer assim, por quanto tinha muita saudade de vós, que é Epafrodito, né? Mas só que Epafrodito estava angustiado, porque os irmãos lá ficou sabendo que ele estava doente, e ele que ficou angustiado por causa disso. Você poderia falar um pouco sobre isso aí? Ah, sim. Na realidade, deixa eu abrir aqui na minha versão aqui. Porquanto, versículo 25, julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, ah, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Então, na realidade, ele
além de doente, ele ficou angustiado depois, de saber que os irmãos estavam preocupados com ele. Então, Epafrodito viajou 700 quilômetros para ir até Paulo, chegou lá doente, ficou doente, quase morreu depois dessa viagem, né? E isso acabou preocupando também os irmãos de longe que ficaram sabendo. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Você não tinha, não dava para fazer uma live com Epafrodito na live e os irmãos na outra ponta. Demorava, tinha que mandar uma carta, e a carta a pessoa levava a pé, a cavalo, e esse era o coração de Epafrodito, de preocupação para com os irmãos que estavam preocupados com ele. Eu acho que muitos cristãos tem até uma frase que fala que muitos dos cristãos são, são muito voltados à autopiedade. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. Ai, como eu sou sofrido, como eu sofro. Autopiedade, autopiedade é horrível. A pessoa se acha o centro do universo e ela não tem piedade pelos outros. Ela tem piedade por si mesma. Autopiedade. Fuja da autopiedade. A outra coisa é a ocupação consigo mesmo. É a pessoa que vive para o mundo, ela acha que o mundo fica falando de mim. Ah, deve estar que estavam falando de mim. Quem é você na fila do pão? Como é que você acha que falam de você? Ninguém está preocupado, né, com isso. E a outra é a pessoa de autoexposição, pessoa que quer aparecer. Aqui é o caso do rapaz lá com a família dele, né? A pessoa que tem que fazer tudo para aparecer, tem que ser o centro das atenções. Tem até um nome isso daí. É, histriônica, personalidade histriônica. É uma das coisas que é tratada na, na psicologia, né? A pessoa que tem uma personalidade histriônica, ou seja, ela quer estar sempre debaixo do holofote. Se ela não estiver sendo. Isso é muito comum entre artistas, hein? Tem muitos artistas que sofrem desse mal, né? São histriônicos, porque tem que estar debaixo do holofote. Então, se não está acontecendo nada, não está aparecendo na mídia, aí arruma uma briga, arruma uma encrenca com alguém, ou compra um carro novo, tem que fazer alguma coisa para voltar às páginas das revistas, dos jornais, da internet. Então, são três coisas: autopiedade, ficar o tempo todo com pena de si mesmo; autoocupação, ocupação própria, só ficar penteando o umbigo, né? Não dá para pentear o umbigo. Lustrando o umbigo, olhando para o umbigo, é ocupação própria. Ah, eu sou maravilhoso, eu sou o máximo, né? E a pessoa que é histriônica, que quer aparecer, quer de qualquer maneira se exibir. Mas é isso, mas não é o caso aqui, né? A pergunta foi justamente sobre Epafrodito. Ele estava não preocupado consigo mesmo. Ele estava justamente ao inverso de tudo isso. Ele estava preocupado com Paulo, tanto é que ele viajou todo aquele chão para chegar até lá, ficou doente, se consumiu essa viagem, chegou perto da morte, e agora ele estava preocupado porque os irmãos estavam preocupados, porque as notícias que eles receberam é que ele estava doente, enfermo quase à morte. E ele ficou então preocupado. Esse é um sentimento do cristão, né? Esse é o sentimento do cristão. Nós somos uma mesma família, temos o mesmo pai. Anos atrás, eu estava em Goiás, não vou falar cidade, senão
Eles vão me vaiar aqui. Aí eu parei no posto de gasolina, aí tinha um irmão comigo, um irmão americano, e quando eu fui pagar, depois que encheu o tanque, então eu fui pagar, o cara falou assim, não, seu amigo ali já pagou. Eu, e aí? Cara, eu vou te dar o dinheiro aqui. Não, não. É o dinheiro do meu pai. Esse irmão falou, né? É o dinheiro do meu pai, veio do mesmo pai. Não precisa me dar o dinheiro, não. Então, nós somos uma família. E quando um membro do corpo perece, sofre, os outros sofrem com ele. Isso está em Coríntios, né? E é bem prática o que aconteceu aqui na prática, né? Tinha um membro do corpo sofrendo e os outros sofrendo com ele. E certamente, quando receberam notícias boas, devem ter se alegrado também com ele. Até aí. Mário, primeira vez Ah, que eu ouço essa palavra histriônico. E como você falou, acontece mesmo muito isso aí no meio de entretenimento artístico. é com H, histriônico, Com H, é? Eu com escrevi H. aqui e escrevi errado, então. É, histriônico com H. Deixa eu. Eu botei um S aqui no começo, pela linguística, né? Histriônico, mas não é assim não, né? Não, é HI, Ah, é personalidade histriônica. histriônico, histriônica. Deixa eu pôr aqui, quer ver? Histriônico. É um transtorno de personalidade, ó. Ah, perturbação. Faz certas pessoas sentirem a necessidade de estar sempre em evidência. Então, essa é a, se procurar na internet, tem explicação do que é uma personalidade histriônica. E isso é bem notório, viu? Sabe que eu trabalhei há muitos anos, trabalho, né? Há muitos anos no meio, assim, de pessoas, né? De arte. Isso é bem evidente mesmo. Uhum. A gente vê mesmo que a pessoa, se alguém falar algo assim que baixe só um pouquinho, que tire um pouco ela do holofote, é uma tristeza terrível. O É, semblante muda, a cara fica de carranca, aquele negócio é horrível. é. É isso, se você estiver com essa pessoa aí, você for a algum lugar e as pessoas derem mais atenção a você do que a ela, perdeu a amizade já. Aí é o fim do mundo. É o fim do mundo. Isso mesmo, primeira vez que Muito eu vi. bem. Pronto, tá escrito aqui. O irmão perguntou alguma coisa a você aí, Mário. É, Tem alguém que perguntou se tem algum vídeo para indicar sobre congregar. Quero um vídeo para poder indicar quando. Tem vários, tem vários. Procura assim, como congregar Mário Persona. Você vai achar no YouTube. George, alguma coisa, George? Então, Mário, tudo ok por hoje, né? Nós, deixa eu ver aqui, Mário, encerramos aqui o, Encerramos o 2, vamos pro 3. né? Pronto, deixar registrado aqui, ok? Pronto, irmão. Mário, você poderia agradecer para a gente encerrar? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por tanto amor, por tanta bondade e misericórdia, que tu enviaste o teu próprio Filho para morrer numa cruz. E agradecemos também por podermos contemplar essa pessoa tão bendita que se humilhou até o ponto da morte, morte de cruz. Mas que tu exaltasse essa pessoa, esse nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Pai, por essa pessoa tão bendita com quem pudemos nos ocupar por alguns minutos aqui. Que o Senhor nos guarde agora, que Tu nos guardes agora, nessa noite, possam todos ter um bom descanso. Nós rogamos, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Dois. Boa noite a todos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Amém. Amém, amém a todos aí. Obrigado aí por participar da live aí. Agradeço. Boa noite a Boa noite a todos. todos também, irmãos.